Semana passada eu postei lá no meu Instagram um episódio novo do meu podcast com um espectro de áudio igual esse que está aparecendo aqui na sua tela, reagindo à voz lá na nossa conversa. E algumas pessoas vieram me perguntar como que eu faço esse efeito, por isso eu resolvi gravar esse tutorial aqui no After Effects, mostrando passo a passo como criar esse espectro de áudio. Beleza? Vamos lá! Então aqui já no After Effects eu criei um novo projeto e eu vou começar a criar o meu espectro de áudio aqui junto com você. Aqui na janela Project eu vou clicar com o botão direito e criar uma nova composição com essas configurações padrão aqui mesmo, 1920 por 1080, sem alterar nada, Full HD mesmo. E aí eu já importei aqui um MP3 que é uma música e eu vou fazer o espectro reagindo a essa música. Arrasto ele aqui na minha composição e vou criar o efeito. E aí tem duas opções para você fazer esse efeito. Você pode importar a imagem onde você vai colocar o espectro por cima. Então eu tenho aqui a imagem do último vídeo do canal, antes desse aqui, que foi um podcast, um novo episódio do meu podcast. E aí eu quero criar, por exemplo, um espectro de áudio em cima dessa imagem. Então você pode tanto criar o espectro direto aqui na imagem, quanto criar numa imagem separada. Quando você coloca o efeito do espectro aqui, ele automaticamente faz a sua imagem ficar transparente. Mas tem uma opção que eu vou te mostrar mais pra frente nesse vídeo, que você desativa isso e aí ele vai criar o espectro na sua própria imagem. Mas eu não aconselho que você faça isso. Eu acho sempre melhor você fazer dessa forma. Você já tá com a sua imagem aqui tranquilo, que você quer criar o espectro em cima dela, mas aí você vem aqui, dá um New Solid, cria um sólido aqui de qualquer cor. A cor não importa porque essa imagem vai ficar transparente. Aí sim a gente vai colocar o efeito. Nessa layer aqui, ó, você vai vir aqui em Effect, Generate Audio Spectrum. E aí perceba, automaticamente essa imagem ficou transparente, ó, e só o espectro está aparecendo aqui. Então eu te aconselho que você faça dessa forma. Se eu tivesse, por exemplo, vindo aqui na imagem e colocado o espectro aqui, ó, aqui em Effects, Generate Audio Spectrum, eu posso assim colocar nessa imagem aqui. Ela fica transparente a princípio, mas depois a gente altera uma opção aqui que a imagem aparece. Mas eu não aconselho que você faça isso. Eu aconselho que você faça numa imagem separada. Aqui eu não vou usar essa imagem, eu vou deletar. Vou deixar num fundo preto mesmo, porque é só pra gente aprender a mexer aqui. Aí assim que você colocou esse efeito, quando você vem aqui na janela Effects Control, veja que tem vários acertos aqui pra gente fazer, ó. E aí eu vou dar uma passada aqui por eles pra você ver o tipo de personalização que você pode fazer. A primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui, ó, nessa primeira opção do lado de Source, e selecionar o áudio que você quer que ele reaja, né? Então eu vou selecionar aqui a música e aí ele já vai começar a reagir, ó. O espectro já está reagindo. Mas agora ele está nas configurações padrões dele e a gente pode começar a alterar. A primeira coisa é esse Start e End Point, que é basicamente esses dois pontos aqui, ó, de início e de final. Então aqui no primeiro você regula a posição horizontal do seu ponto de início. No primeiro do end você regula a posição horizontal do seu ponto de final. E o segundo você regula a posição vertical. Então você pode deixar assim, ó, se você quiser na diagonal, ou simplesmente deixar os dois na mesma posição para colocar eles mais para cima e mais para baixo, beleza? Eu vou dar o Ctrl Z aqui em tudo e vou deixar na posição inicial mesmo. Essa opção Path aqui é se você quiser fazer com que o seu espectro ele não siga uma linha reta assim, mas que ele siga algum caminho que você criou. Então, por exemplo, eu posso vir aqui com a ferramenta Pen, criar um caminho assim, e aí eu venho aqui em Path e seleciono aqui, ó, Mask 1, que é a máscara 1 que eu acabei de criar aqui, ó, Mask 1, é isso aqui que eu criei, e agora o espectro está ali acompanhando a direção da máscara que eu acabei de criar, beleza? Eu vou deletar essa máscara aqui. Então essa é uma opção também se você quiser personalizar o caminho do seu espectro. Show! Agora esse Start and End Frequency aqui é um pouco confuso de entender, que é o seguinte, você tem que achar um equilíbrio. Por exemplo, se você colocar o Start em 0, você vai perceber que não muda tanta coisa, entendeu? Assim, se você aumentar bastante o valor aqui, não parece que muda tanta coisa, tá vendo? Ele simplesmente está reagindo menos. O ideal é você encontrar um equilíbrio. O padrão é ele partir do start de 20 e do end de 2000. Mas aí vamos fazer um teste. Olha como está a reação dele. E aí vamos colocar aqui para 5000. Perceba que a reação ficou menor, né? Agora se eu colocar 1000, a reação fica maior. Então, quanto menor a distância entre esses dois números, maior vai ser a reação. Sendo que se você deixar os dois números iguais,
olha o que acontece. Eu vou colocar um número maior aqui, eu vou colocar 1000 e 1000. Olha o que acontece. Todos reagem igual e não tem quase variação, entendeu? Eu vou colocar um número pequeno agora, 50 e 50. Olha o que acontece. Tá vendo? Ele não tem a variação e ele tem esse tamanho de reação. E ainda a gente vai ter um outro parâmetro aqui mais para baixo que a gente vai controlar esse tamanho da reação. Então você vai controlar isso aqui nesses dois números e num outro parâmetro que a gente vai mexer ali embaixo. Então aqui eu vou deixar em 20, 500, que eu acho que fica legal. Ó, fica uma reação legal, fica bem distribuído e para mim assim tá legal. Aí tem essa opção aqui, ó, Frequency Bands. Aqui é o número de tracinhos que vai ter. Então eu posso tanto aumentar bastante isso aqui, ó, até o ponto dele ficar sólido, ó, não tem nem traço mais praticamente. Ou eu posso diminuir bastante, ó. Vou diminuir, ó. Posso deixar com pouquíssimos, ó. Tá vendo? E aqui, ó, aí você acerta de acordo com a sua preferência aqui, ó. Vou deixar aqui, ó, com 100. Beleza. Agora essa opção aqui, ó, Maximum Height, aqui sim você vai controlar a altura da reação, ó. Então, vou deixar num ponto aqui onde tem a reação e vou aumentar aqui, ó, tá vendo? Eu consigo deixar ela bem grande ou diminuir bastante. Aqui eu te aconselho a não aumentar demais, porque senão, ó, se você aumentar muito, em alguns momentos a sua reação vai passar da tela. Então, tudo assim, tudo depende mesmo da sua intenção. Então eu vou deixar aqui no valor mais ou menos que estava, um valor médio aqui, ó, uns 800 tá ótimo. Beleza? Aí, ó, a reação tá grande e tá legal. Acho que tá até demais. Vou colocar 600. Beleza. Esse Audio Duration, ele é bem legal. Ele controla em milissegundos o tempo da sua reação. Então, assim que tem uma batida, quanto tempo vai ser a reação? Quanto tempo vai ser essa subida e descida do tracinho? Então, se você vier aqui e colocar em 0, simplesmente não vai ter reação nenhuma, porque não tem tempo nenhum, entendeu? E se você aumentar muito, o que vai acontecer? Ele vai ter uma reação bem suave, ó. Ó, eu dou play na música, ó. Fica uma reação bem lentinha, porque a cada batida ele vai e volta assim de maneira mais suave. Então você encontra aqui o equilíbrio do que você quer. Você quer uma coisa bem rápida assim, ó, você deixa esse valor bem baixo, ó, e vai ficar assim, ó. Essas batidas assim bem drásticas. Se você quer uma coisa um pouco mais suave, ó, fica bonito também, ó. Fica uma reação bonita. Eu vou colocar aqui, ó, 250. Acho que fica um equilíbrio legal aqui pro que eu quero, ó. Fica bonito. Beleza. Esse Audio Offset é se você quiser dar um delay no seu áudio. Então, se eu aumentar esse valor, ele vai dar uma atrasada na minha reação. E aí, o áudio não vai ficar mais sincronizado com a música. Não sei por que eu faria isso, eu jamais usaria essa opção. Sempre deixo isso aqui em 0, mas tem aí a opção se você quiser usar, beleza? Essa thickness é como se você estivesse dando um expandir, sabe? Tem os tracinhos, então você consegue expandir ele. Então, ó, perceba, ó. Eu vou expandindo, ó. Ele cria como se fosse uma luzinha em volta, sabe? Ó. Ele tá expandindo. E aí você tá vendo que ele fica meio embaçadinho. E aí você controla isso aqui no softness, tá vendo? Esse softness, ele controla o quão suave ou duro vai ser a opção de cima ali, o thickness, entendeu? Então se eu deixar o soft em 0, ó, eu consigo aumentar o thickness, ó. Deixar os tracinhos bem mais gordinhos com o soft em 0. Ó como fica legal. Entendeu? Ou então, se a sua intenção é essa, você deixa bem com softness 100%, ó, e aí ele fica embaçadinho. Eu gosto de deixar esse softness em 0 e eu gosto sim de aumentar um pouco esse thickness aqui, não tanto, mas deixar assim na metade. Ó. Eu gosto quando o tamanho do traço e o espaço são mais ou menos iguais, igual tá aqui. Acho que fica bonito visualmente, ó. Entendeu? Beleza. Aqui é a cor, então aqui você vai controlar a cor de dentro, então vou colocar aqui, por exemplo, um azulzinho. E a cor de fora, outside. Então eu posso colocar, por exemplo, um verde. O que eu gosto aqui é deixar as cores bem parecidas. Então ali eu deixei um azul um pouquinho mais escuro. Aqui eu deixo o azul um pouquinho mais claro. Aí fica um efeito mais bonito. E aí você consegue criar aquela variação de cor mexendo aqui nessa opção aqui, ó, a Hue Interpolation. Aqui funciona dessa forma. Quanto maior o valor aqui, ó, mais ele vai colocar cores nas suas variações, ó. Então aqui em 0 ele deixa só uma única cor aqui que a gente escolheu aqui em cima. Se eu for aumentando, ó, se eu aumentar só um pouquinho, ó, ele já colocou um azul ali um pouco mais escuro no meio. E se conforme eu for aumentando isso aqui, ó, ele vai colocando mais cores do espectro de cores, ó. Quanto mais eu for girando isso aqui, ó, mais cores ele vai colocando, ó. Ele vira literalmente um arco-íris, ó. Então eu vou voltar aqui esse círculo e vou colocar só um pouquinho, ó. Eu não vou deixar em 0,
mas eu vou aumentar só um pouquinho, ó, só para ficar um tom de azul um pouco mais escuro ali, ó. E olha como fica bonito. Beleza. Aqui esse Dynamic Hue Phase, como que isso funciona? Por exemplo, vou aumentar um pouquinho mais aqui o espectro e perceba que aqui no meio está em rosa. Aqui esse Dynamic Hue Phase, ele coloca uma leve animação na sua cor. Então para você conseguir enxergar o melhor, eu vou colocar um pouco mais de cores aqui, vou deixar isso ativo e aí você percebe, ó, aqui, ó, as cores dão uma animadinha, elas dão uma mexidinha conforme a batida. E se você desativar isso aqui, as cores vão ficar sempre paradas, no mesmo lugar. Nunca vai ter animação na cor, beleza? Eu gosto de deixar isso aqui parado, eu vou deixar aqui, ó, do jeito que eu tava, vou desativar o Dynamic Hue Phase. E aí, beleza, temos essa opção aqui. Nosso espectro ficou dessa forma aqui, show. Aqui em Color Symmetry, você vai fazer com que a cor não parta do meio. Se eu desativar, ó, ele vai do azul claro dessa ponta até a outra ponta. Enquanto se eu ativar essa opção vai ficar simétrico, né? As cores sempre vão partir do meio. Então aí você escolhe de acordo com o que você quer. Eu vou deixar o meu assim mesmo. Essas opções aqui de baixo são bem interessantes. A gente tem essa opção Digital, que é a padrão desse efeito aqui, o Audio Spectrum. Tem essa Analog Lines, que parece uma batida de coração, ó. Então se você tiver essa intenção, tem aqui essa opção. E tem essa Analog Dots, que ela faz a animação com pontinhos. Eu gosto mais da Digital mesmo, mas aí tem as opções para você. Essa opção de Side aqui é muito importante, por padrão ele vem a animação para cima e para baixo, mas eu posso colocar aqui, ó, animação só em cima, ou no Side B aqui, animação só embaixo. Eu vou deixar aqui só em cima, que eu acho a opção mais bonita. E essa opção Composite on Original significa assim, quando você coloca esse efeito aqui de espectro, ele faz a sua layer ficar transparente. Veja que a layer está transparente. Mas se eu quiser que o efeito apareça em cima da imagem, aí você ativa essa opção, ó, apareceu a cor da minha layer aqui quando eu criei ela. Eu prefiro não usar essa opção aqui, eu prefiro ao invés de, por exemplo, eu colocar uma imagem aqui, ó, vou tirar a visualização da layer aqui, ó, ao invés de eu colocar uma imagem aqui e colocar o efeito aqui, ó, Audio Spectrum, vou colocar o mesmo efeito aqui na minha imagem. Por padrão ele faz a imagem ficar transparente, mas se eu der um Composite Original ele vai aparecer aqui. Mas eu prefiro, se eu quiser fazer em cima de uma imagem, eu deixar a imagem sem o efeito e colocar uma layer transparente por cima com um efeito separado. Aí eu acho melhor porque a gente tem mais opções, entendeu? Se a gente quiser mexer aqui depois no Transform, mexer na posição manualmente aqui, ó, a gente consegue, é uma coisa separada. A gente pode colocar efeitos de distorção, então eu prefiro fazer separado dessa forma. Não aconselho que você faça, que você use essa opção aqui, entendeu? Então, basicamente, a gente passou por todos os acertos. Você já sabe fazer um espectro, é só posicionar ele em cima da sua imagem. O que eu vou te mostrar agora é algumas opções a mais que você pode colocar, que vai te dar ainda mais opções aqui para o seu espectro de áudio, que não vai ficar sempre igual, entendeu? Então, a gente vai acrescentar um efeito aqui, ó, chamado Venetian Blinds. Esse efeito aqui, em transição. Você vai simplesmente clicar e arrastar ele aqui para sua camada onde tem o espectro. Aí você vai vir em Effects Control aqui, vai vir aqui em Venetian Blinds e vai aumentar um pouco esse valor. Ó. Perceba que parece que ele está dando uns cortezinhos. Só que esse efeito por padrão ele vem aqui na vertical. Então a gente vai mudar o ângulo dele aqui, ó, para 90. E aí perceba o que aconteceu. Ele está colocando esse efeito na horizontal. Então a gente consegue fazer isso aqui no nosso espectro. Ó. Dá a impressão que são quadradinhos, entendeu? Subindo e descendo. Isso aqui é uma opção bem legal. Então você controla o tamanho dessas divisões aqui, nessa opção aqui, nessa primeira opção. E aqui você consegue controlar também, ó, a distância entre esses quadradinhos. Você pode fazer uma coisa bem fininha ou aumentar assim para dar a impressão que são os quadradinhos, ó. Então, ó, vou deixar desse tamanho e um pouco mais distante. Que eu quero que fiquem quadradinhos com mais ou menos o mesmo espaço entre eles e o tamanho do quadrado. Ó, que legal que fica, ó. Então a gente já tem um espectro bem diferente aqui. E um outro efeito que você pode colocar que fica bem bonito é esse efeito glow aqui, ó. Porque esse efeito é um efeito de luz, né? Então se você colocar um glow, ó, aumentar aqui, ó, mexendo os valores, você cria mais essa ilusão de que isso aqui é uma luz, ó. Aumentar e diminuir a intensidade, ó, fica bonito com esse efeito de glow, entendeu? Então aqui, ó, olha que espectro bonito que a gente criou. Eu particularmente gosto com o efeito glow, mas eu prefiro sem esse efeito aqui, ó. Eu prefiro sem esse efeito de quadradinhos. Eu mostrei isso mais para você ter opção, mas eu gosto mais dele assim, ó. Eu acho que fica mais bonito. E eu acho aqui que a duração do áudio tá muito 250. Eu vou diminuir aqui para 150 para ficar um pouquinho mais rápido. Então assim, para mim o resultado ficou legal, mas você viu aí, você tem várias opções para você configurar e deixar o seu espectro de áudio do jeito que você quiser. Beleza?
Então é isso, é assim que eu crio os meus espectros de áudio no After Effects. Você viu que não é tão complicado assim, é só um efeito e você mexer nas configurações que eu te mostrei, beleza? Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixe seu like, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo do canal. Se inscreva aqui para receber os próximos vídeos, porque toda semana tem vídeo novo aqui no DS Tutoriais. Se você tá vendo esse tutorial aqui, você tem interesse por acaso em aprender a usar o Photoshop do zero, eu tenho um convite para você, que é você fazer a minha iniciação gratuita. Eu criei uma iniciação gratuita de 4 aulas para você que precisa aprender o Photoshop do zero mesmo. É só você acessar o link que está aqui na descrição, você vai ser redirecionado para uma página e aí eu vou te mandar no seu e-mail o acesso gratuito a essa iniciação de Photoshop. E se você é novo aqui no canal, já tem diversos tutoriais aqui, são mais de 250 vídeos aqui. Eu te aconselho que você veja esse vídeo que está aqui embaixo de mim, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante também. Beleza? Falou, abraço!